Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui, feliz com a sua presença mais um dia e vamos continuar aqui Hebreus, que é uma das cartas que eu mais amo no Novo Testamento. Eu amo muitas, mas Hebreus, ela tem uma parte do meu coração. Eu acredito que Hebreus é muito completo, fala de um pouco de tudo e assim de uma maneira um pouco mais simples. Eu gosto muito de Hebreus. Mas cada um tem aí o seu xodó. Eu queria que você colocasse nos comentários da onde você está assistindo e diga para mim qual é o livro da Bíblia, qual dos livros que você mais gosta. Eu gostaria muito de conhecer isso sobre você. Qual é o livro que você mais gosta? Aquele que você mais se identifica? Aquilo que tem seu coração? Qual é o livro? Diga para mim nos comentários. Amém? E bora para o nosso vídeo de hoje. Hebreus capítulo 6, versículo 11 em diante. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Você está convidado a acompanhar comigo a palavra de Deus no dia de hoje. Amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado e amigo, professor, amigo Espírito Santo. Ele que nos ensina todas as coisas. Ele está aqui de novo para nos ensinar, eu creio. Em nome de Jesus. Feche seus olhos para que a gente possa estar orando neste momento. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos, Senhor, pela sua presença. Queremos colocar diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em Tua presença. Senhor, nos ajude a ler e compreender a Tua palavra. Oh, amado Espírito Santo, nosso professor, nos ensina todas as coisas neste momento. Nos faz compreender a Tua palavra de forma sobrenatural e além das letras. Nos ajude a ver a Tua palavra de forma sobrenatural, Senhor. Oh, amado Jesus, abra nossa mente, coração, entendimento e a compreensão. Nos faz, ó Deus, entender a Tua palavra, Jesus. Que ela entre em nossos corações, faça morada dentro de nós e dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus. E amém, e amém. Bora para a nossa leitura de hoje. Hebreus capítulo 6, versículo 11 em diante diz assim: E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim, para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando eu, te abençoarei, e multiplicando eu, te multiplicarei. Versículo 15. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Então, um dos dois segredos aí para a gente alcançar as promessas do Senhor, primeiro é ter fé, como Abraão teve, e segundo é perseverar na paciência. Ser perseverante na paciência. É uma das coisas importantíssimas na caminhada com Deus, porque se a gente ter pressa, a gente não alcança as promessas do Senhor, porque tem coisas que vai levar muitos anos para se concretizar nas nossas vidas. Versículo 16. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é para eles um fim de toda contenda. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou com juramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação. Nós que procuramos refúgio na esperança, colocamos diante de nós. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é âncora? Quando fala aqui no versículo 19, âncora da alma. Âncora é um apoio seguro, um arrimo de confiança. Ele é um dispositivo de ferro ou um aço preso a uma embarcação por um cabo ou uma corrente e é lançado nas águas para manter o barco parado em um determinado lugar. Você deve conhecer o que é uma âncora. Então ele segura o barco para que ele não fique mexendo, para que ele não saia navegando sem rumo dentro das águas. Então, aqui quando fala, esperança é essa que temos como âncora da alma, então é o que nos faz firme na alma, para nos manter firmado no Senhor. Amém? Capítulo 7. Tem como título a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que tem como título,
O título é A Ordem Sacerdotal de Melquisedeque, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja bem, Abraão, quando ele entregou o dízimo a Melquisedeque ali, como que ele chegou neste lugar que ele precisava entregar o dízimo? Como que ele chegou nesse lugar? Foi através de uma revelação divina, meu irmão. Não tem como ele ter entendido que ele precisava fazer aquilo sem Deus ter iluminado a sua mente para que ele pudesse ter aquela compreensão. Então foi através de uma revelação divina que Abraão teve esse ato de dar o dízimo ali. Foi através dessa revelação. E algo que foi passado de geração em geração e até hoje nós damos o nosso dízimo. Então, através dessa revelação que aconteceu lá com Abraão, até hoje, através dessa revelação, nós cumprimos com esse ato, com esse princípio de dar o dízimo. Então, a revelação de Deus é algo tremenda. E todos nós podemos ter, não é algo que aconteceu somente com Abraão. Pode acontecer comigo, com você, com todos nós. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus, aquele que nos revela todas as coisas. Mas para isso é necessário que a gente se achegue à presença de Deus, que a gente busque a presença de Deus, que a gente crie um relacionamento com o Pai para que a gente possa alcançar este lugar de revelação do Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 4. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos, e verdadeiramente aqueles que dentre os filhos de Levi, que recebem o ofício do sacerdote, têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E aqui homens que morrem recebem dízimos, lá porém os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão. Porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. De modo que se a perfeição viesse pelo sacerdote levítico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que o outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Versículo 12. Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se fez necessária. Porque aquele que sobre quem essas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Então, antes, meus irmãos, os ministros ali do templo, eles tinham que ser da tribo de Levi, todos eles. Mas o Senhor Jesus, ele era da tribo de Judá. Então aqui está falando sobre isso, que aquele que estava sendo falado, daquele que no caso é Jesus, quando fala aqui no versículo 3, porque aquele sobre quem estas coisas são ditas, pertence a uma outra tribo, no caso a tribo de Judá, a qual nenhum homem assistiu ao altar. No caso, Deus, ele mudou todas as coisas, ele trouxe ao mundo um novo sacerdote, que seria o sacerdote eterno para sempre. Esse veio de uma tribo que não era a tribo que assistia o templo, que realizava os trabalhos do templo. Ele trouxe de uma tribo que não tinha nada a ver, a tribo de Judá. E ali ele trouxe de uma família simples e humilde, não de uma família ali muitas vezes conceituada dentro da própria tribo de Levi. Então Deus, ele é assim. Deus, ele gosta de trazer os improváveis, ele adora usar os improváveis, ele adora confundir a cabeça do homem, porque para nós não tem lógica, mas para Deus existe uma lógica. Então, aqueles que querem andar com Deus, ele não tem que ficar buscando lógica nas coisas. O Senhor, ele faz assim.
Ele muda tudo, porque ele é dono de todas as coisas, e é isso que ele fez. Ele mudou tudo. Ele trouxe de uma família simples, de uma outra tribo, um novo sacerdote, aquele que seria eterno, que é o próprio amado Jesus. Amém? Versículo 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isto é ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita. Versículo 17. Porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta da sua fraqueza e ineficácia. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pelo qual nos aproximamos de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele defendeu a lei. Ele disse que a lei ela é santa e justa, só que ela é ineficaz para transformar o homem. Ela é ineficaz para tornar o homem justo, aquele que quebrou os mandamentos. Então, o Senhor, a lei antiga, a lei do Velho Testamento foi apenas um sistema preparativo, que chama, para a definitiva lei da salvação que veio através de Cristo Jesus, que veio através da morte do Senhor. Então, a antiga aliança se cumpre plenamente na nova aliança. Era só uma sombra do que iria acontecer, que ali, através da morte do Senhor Jesus, todos nós pudéssemos sermos salvos. Amém? E é isso. Continuando aqui no versículo 20. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas estes com o juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. Versículo 23. E eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por ele. Jesus é o nosso sacerdote eterno, aquele que intercede por nós diante do Pai. Amém? Versículo 26. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, elevado acima dos céus, que não necessita, como aquele sumo sacerdote, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constituiu como sumo sacerdote homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio desta lei constitui o Filho consagrado para sempre. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu ali com seu papel, se sacrificou por amor a nós, e através disso ele nos salvou. E aqui quando ele fala aqui no versículo 27, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez quando se ofereceu a si mesmo. Então o Senhor Jesus não precisava ficar oferecendo várias vezes vários sacrifícios como os outros sacerdotes faziam. Ele fez uma única vez e foi definitivo para a glória de Deus. Amém? Capítulo 8, que tem como título Jesus, nosso sumo sacerdote. Versículo 1. Vamos lá. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer.
Porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dom segundo a lei, versículo 5, que servem ao exemplo e à sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele disse: olha, cuidem em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte Seté mostrou. Versículo 6. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Mediador. Mediador, no original grego, ele transmite a ideia de alguém que está segurando. Uma pessoa que está no meio de duas pessoas, que segura a mão das duas pessoas com a mão forte. Então, esse é o Senhor Jesus. Ele está no meio de nós e de Deus, segurando a mão nossa mão do ser humano e a mão de Deus de forma forte para nos achegar à presença do Senhor. Então ele é o nosso mediador, ele faz esse papel, ele se coloca no nosso meio e segura na nossa mão, na mão de Deus e na nossa mão, segura com mão forte para nos achegar à presença do Senhor, amém? Continuando aqui no versículo 7. Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que tomei-o pela mão, para guiá-los para fora da terra do Egito. Pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus, eles serão para mim um povo. Versículo 11. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conheceram, do menor até o maior. Porque serei misericordioso para com suas injustiças, e de seus pecados, suas iniquidades não me lembrarei mais. Assim ele diz, versículo 13, um novo pacto, ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora envelhece, está pronto para desaparecer. Aqui no versículo 7 ele fala assim: porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para um segundo pacto. Então o primeiro pacto, ele tinha seus defeitos, ele era ineficaz para transformar o homem. Ele não era eficaz, então por isso veio um segundo pacto através da morte do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 9, versículo 1, que tem como título os santuários terrestres e celestiais. Versículo 1. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviços divinos e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro, no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado de o santuário. E depois do segundo véu vinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, no qual estava em vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas que podemos falar agora particularmente. Não podemos falar agora particularmente. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Versículo 7. Mas o segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo, qual se oferecia por si mesmo pelos erros do povo. Isso significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Versículo 9. Que foi uma figura para o tempo então presente, no qual eram oferecidos tanto dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar o que realizar o serviço em relação à consciência,
que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas oblações sobre eles até ao mesmo tempo, e ordenanças carnais impostas sobre eles até ao tempo da reforma. Eu vou ler novamente, versículo 10. Que consistia apenas em comidas e bebidas, e diversas abluções, e ordenanças carnais impostas sobre eles até ao tempo da reforma. Então, meus irmãos, esses ritos, essas ordenanças que o próprio Deus criou para ali o serviço no templo, ele nem se agradava dos ritos, dos sacrifícios em si. O que ele realmente queria era que o povo vivesse uma vida obedecendo a sua palavra, as suas ordenanças, a sua vontade. As comidas e bebidas que eram oferecidas ali eram só comidas e bebidas diante de Deus. O Senhor, por acaso, se preocupa com isso? Ele não se preocupa, mas aquilo ali foi constituído por ele mesmo, para que o homem pudesse ter uma maneira de se achegar à sua presença. E isso não transforma ninguém. Não transformava nem os sacerdotes que estavam realizando aquele sacrifício e muito menos aqueles que estavam ali para oferecer o sacrifício. Então, por isso que foi necessário essa mudança. Isso foi só uma preparação para aquilo que estava por vir, foi só uma sombra daquilo que acontecia ali através da morte do Senhor Jesus. Isso era só uma preparação para que nós pudéssemos um dia ter o livre acesso à presença do Pai, livre acesso à presença do Senhor, através da morte do Senhor Jesus, porque antes não podíamos nos achegar à presença do Senhor somente os sumos sacerdotes, somente ali aqueles que eram ordenados para isso, mas hoje não. Todos nós temos o poder, o livre acesso para nos achegar à presença de Deus. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é uma dádiva, um presente do nosso Senhor para nós. Mas isso foi conquistado somente através da morte do Senhor Jesus naquela cruz. Amém? Continuando aqui, no versículo 11. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Então está falando aqui, se antes com sangue de bode eram purificadas aquelas pessoas ali, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, como sacrifício vivo por cada um de nós. Quanto mais esse sangue que é precioso, que nos levou e nos permitiu a ter acesso ao Pai. Amém? Versículo 15. E por isso, ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Testamento, irmãos. Testamento, a palavra testamento é um termo grego que tem como significado ali uma tradução como aliança. Mas, na maioria das vezes, pelo menos, mas aqui o vocábulo é usado especificamente no sentido de comunicar as últimas vontades de uma pessoa na partilha da sua herança, dos seus bens. É sobre isso aqui quando fala testamento. Os beneficiários desse testamento, eles só conseguem ali tocar na herança a partir do momento que acontece a morte daquele que fez o testamento. E foi o que aconteceu, por isso que o Senhor Jesus precisou morrer, para que nós, os beneficiários desse testamento, pudéssemos ter acesso à nossa herança, através da morte do Senhor Jesus. Então, nós podemos usufruir
usufruir desses termos, daquilo que o Senhor colocou ali no seu testamento, através da sua morte, que foi sim confirmada, foi ali comprovada na história. Então, nós podemos ter acesso à herança do Senhor através da morte do Senhor Jesus. Então, por isso que era necessário o Senhor Jesus morrer, para que a gente pudesse ter acesso a esse testamento, a essa herança que o Senhor nos deixou, e já podemos desde já usufruir desse testamento, dessa herança que o Senhor nos deu. Amém? E é isso. Eu vou parar por aqui, continuando aqui no capítulo, no versículo 16 em diante, no capítulo 9, no próximo vídeo. Amém? E é isso, irmãos. Hebreus é um ensino maravilhoso, tem algumas palavras difíceis. Se você tem a oportunidade de ter uma Bíblia ou ler com uma Bíblia que tem aí uma linguagem mais fácil, é muito bom, porque muitas vezes a gente fica preso em alguns versículos porque a gente não consegue ter a compreensão exata dele, porque a linguagem é muito difícil. E a minha versão aqui é a King James 1611, é uma versão difícil mesmo. Eu tenho que parar, tenho que reler e buscar muitas vezes o entendimento ali, né, em outras versões, porque é uma leitura difícil na King James mesmo. Mas se você puder ter a oportunidade de ter uma outra versão mais simples, é ótimo, tá bom? E é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, nós continuamos em Hebreus, capítulo 9, versículo 16 em diante, em nome de Jesus. E até lá, curte, comente, compartilhe, envie para seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.